Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão aqui com o Teacher sobre a vida. Esses encontros que acontecem sempre aos domingos, que são verdadeiros encontros cósmicos, né? Aqui a gente aprende, se expande, soma, reflete sobre uma série de questões e eu vou aprendendo junto enquanto eu estou ensinando, porque eu sou um canal, as coisas vão sendo enviadas e transferidas à medida que eu vou falando com vocês. E a gente também se capacita até para poder ajudar os outros. Já peço aqui que se você gosta do assunto, se você gosta do nosso papo, se você gostar da nossa conversa, dê o joinha, a curtida, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado abaixo. Compartilhe este vídeo com quem você quiser e quem você sente ali que está precisando ouvir essa mensagem. Os nossos links, acesso à rede social, contato com a gente, loja virtual, Magia da Transformação, essa coisa maravilhosa que ajuda tanta gente cada vez mais, está tudo aqui abaixo, tá bom, gente? Não só deste, mas de todos os nossos vídeos do canal. Eu recebi uma dúvida sobre esse tema, eu nunca falei dele, pelo menos não da forma como eu vou dissertar hoje. E é um tema muito interessante porque é muito falado aí sobre honrar pai e mãe. Inclusive, esse é um versículo da própria Bíblia. Este é um mandamento estabelecido pela lei de Moisés, lá no Pentateuco. Você encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte: honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Eu vou conversar sobre esse versículo também, mas o nosso papo vai ser muito dentro da pergunta dessa pessoa, que eu não lembro mais quem foi. Eu tenho um documento que eu recebo com todas as dúvidas, nem todas as dúvidas, ou quase nenhuma delas, vem com o nome, tá, gente? Então, se você que mandou essa dúvida estiver me ouvindo, estou respondendo a sua questão, tá? A pergunta foi a seguinte, né? A mensagem foi a seguinte: fale sobre a diferença entre amar e honrar pai e mãe, principalmente se tratando de pais que só desqualificam os filhos, pais que deveriam ser amigos dos filhos, mas que acabam por ser os seus maiores inimigos. Como perdoá-los, respeitá-los e honrá-los? Não necessariamente amá-los. Vamos conversar então, gente. A relação com os pais é algo extremamente importante. Eu vejo muitas pessoas falando do quanto afeta a prosperidade, do quanto afeta... Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas a relação com os pais trazem pra gente ali já de primeira, né, a energia do yin e do yang. Os pais são os primeiros a nos influenciar no desenvolvimento de vários aspectos da vida. Ó, comportamentos, sexualidade, crenças, atitudes, valores, ética e até nos nossos dons e na maneira como nós vamos executar e trazer esses dons para o mundo. A formação da nossa personalidade e visão de mundo na Terra, nessa vida, começa com eles. Então eu diria que a relação com os pais ou com os seus cuidadores, este mandamento aqui de Moisés, essa conversa nossa, se aplica a todo mundo, independente se você foi criado pela sua irmã, pela sua avó ou pelo seu tio, não importa, gente. Quem criou você está te influenciando ali, em primeira mão, na vida. E existem influências maravilhosas. Acho que foi até no podcast sobre sorte, que são 2, em que eu falo que, dependendo da criação que a pessoa tem, ela desenvolve chances na vida muito superiores até a quem infelizmente não teve a mesma criação, não recebeu os mesmos valores. As pessoas que não tiveram uma boa relação com os pais ou não receberam bons valores encontram inevitavelmente mais dificuldade na vida de uma forma geral. Não quer dizer que essas pessoas também não possam vencer na vida, não quer dizer que essas pessoas também não possam fazer muito sucesso, terem prosperidade, construírem uma vida maravilhosa. Claro que podem. O fato de você ter tido uma relação difícil com seus pais não impede você de construir uma vida maravilhosa lá na frente, não. Dificulta? Sim. Sim, porque você vai passar uma série de coisas, de desafios, de problemas, de situações, até de traumas, que você não desenvolveria, que você não enfrentaria se
tivesse uma educação ou recebesse outros tipos de valores que algumas pessoas recebem e acabam crescendo com uma outra mentalidade completamente diferente de quem não teve tudo isso. Mas tudo bem, faz parte da vida, nós estamos numa humanidade ignorante, os pais da gente passaram, né, o que eles também receberam, eles também nos educaram com os mesmos valores com os quais foram educados, está todo mundo tentando fazer o melhor que pode e a gente precisa compreender isso. Tá? E entender o seguinte, independente do tipo de criação que você teve, do tipo de pai e mãe que você teve, por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha passado uma série de coisas, eu respeito profundamente esse sofrimento, respeito profundamente quem tem que lidar, por exemplo, com pais narcisistas, mães e pais narcisistas, até psicopatas, né? Deve ser uma barra ter que lidar com isso, porque eu não sei o que é. Eu, por exemplo, não sei, porque eu tive pais muito bons e são pais maravilhosos até hoje. Agora, só quem tem que lidar com uma mãe narcisista, um pai narcisista e às vezes até psicopata, é que sabe o quão difícil é. Pode ser profundamente traumatizante, porque vamos imaginar, a criança está ali. A gente sabe que é um espírito, a gente sabe, pelo menos nós da espiritualidade, eu respeito todo tipo de crença, tá? Mas nós que acreditamos na continuidade da vida, nós reconhecemos que ali tem um espírito que não começou aqui. Mas, como ele se esquece de tudo, ele está ali no corpo de uma criança, então ele espera que aquelas primeiras pessoas com as quais ele tem uma relação, ele espera, inevitavelmente, que essas pessoas o protejam, o amem, ensinem a ele as coisas da vida, ensinem a ele bons valores. A gente sempre espera que os nossos pais nos tratem com amor, porque eles são a nossa primeira referência. Agora, é muito complicado quando você depende totalmente daqueles seres, né? Até uma certa idade você depende totalmente daqueles seres, e ao contrário do que é a natureza, que o pai e a mãe cuidam do filho ou do filhote até um certo período, ao invés de receber amor, cuidado, proteção, amparo, afeto, recebe opressão, recebe perseguição e uma série de outras violências, né? Porque nem todo tipo de violência é física. Existe violência psicológica que é tão prejudicial quanto, ou às vezes até mais, dependendo da forma como ela acontece. Existem vários tipos de opressões e de violências que acontecem dentro das famílias, dos pais sobre os filhos. É algo realmente muito complicado. Talvez por isso essa pessoa trouxe essa questão, porque fica difícil, pelo menos no modo como a gente entende o que é honrar pai e mãe, honrar, levar essa energia tão nobre, tão bonita para pais que me maltrataram, me diminuíram, me afetaram profundamente na minha autoestima, na minha autoimagem, comprometem, por causa da educação, uma série de situações da vida. Então vamos entender o que é honrar. Primeiro, o que é honrar? A palavra honrar, qual é o significado? É respeito, reverência, reconhecimento positivo. Quando eu honro uma pessoa, eu falo para vocês assim, olha, eu honro o trabalho da fulana, honro o trabalho do fulano. Eu estou reconhecendo positivamente e tratando aquilo que ele faz com reverência e respeito. Honrar não significa obedecer, ser submisso. Óbvio que até uma fase da vida a gente obedece às regras, porque está debaixo do teto do pai e da mãe, porque depende do pai e da mãe para tudo. Então existem regras, existem uma série de coisas que acontecem dentro de uma família e em qualquer lugar, numa empresa, numa sociedade, porque as coisas precisam ter ordem, precisam ter disciplina, e para que isso aconteça é necessário ter regra. Claro que a aplicação dessas regras, o tipo de regra que cada pai, cada mãe estabelece varia aí de acordo com os seus fundamentos espirituais, seus fundamentos, né, sociais, etc. Seu conjunto de crenças, seu sistema de crença. Mas honrar pai e mãe, levar isso para a vida, não é ser submisso aos seus pais para o resto da vida. Não é permitir que eles te influenciem, que eles te dominem, que eles te oprimam para o resto da vida. Não é tratá-los como uma autoridade acima de você, que você precisa obedecê-los para o resto da vida. Não, honrar é isso aqui. Tá? Agora, por que honrar? Por que eu preciso honrar meus pais ou aqueles que cuidaram de mim para que eu tenha uma vida conforme o Êxodo, né, o livro, uma vida longa, uma vida
próspera, até para que as coisas possam fluir bem para mim. Vamos começar a entender isso, gente. Primeiro, porque essas pessoas abriram as portas da terceira dimensão para você e para mim. Ah, mas eles não foram como, né, porque deveriam. Tem muito isso. Claro que existe o esperado dentro da própria natureza, que os pais protejam e amparem. A gente já falou sobre isso. Mas, independente da forma como eles foram, como eles me trataram, independente daquilo que eles acreditam e de como eles levaram isso para mim, eles me botaram aqui. Eu estou vivo, eu estou neste corpo graças à vontade de duas pessoas, porque eles poderiam ter interrompido, como acontece aí, né? Aos milhões, milhões e milhões o tempo todo. Eles não interromperam, eles me receberam do jeito que conseguiram, do jeito que sabiam, fizeram o melhor que podiam, fizeram o melhor que conseguiam, que queriam, etc. Eu estou aqui porque alguém me trouxe. Tá? Quando a gente está lá no plano astral, daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio de reencarnação, mas quando a gente está lá no plano astral, a gente precisa que alguém aqui faça o que tem que ser feito para a gente nascer. Não depende só da vontade da espiritualidade ou da minha vontade. Eu preciso nascer através de duas pessoas. Então, essas duas pessoas, ainda que seja uma pessoa só, né, que engravide através de inseminação artificial, ainda precisa da contribuição de uma outra pessoa, mesmo que seja numa relação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, é o primeiro motivo, porque essas pessoas me trouxeram para o mundo. Eu estou aqui vivo, eu tenho a oportunidade de vivenciar esta reencarnação neste planeta, com este corpo, com essa natureza. Se eu cresci, se eu estou vivo, se eu estou com saúde, é porque eles fizeram o melhor que podiam e me criaram bem de certa forma. Então o fato de terem me dado a vida e feito o melhor por mim, já é um motivo para eu honrá-los. Segundo motivo, porque nos criaram, nos protegeram dentro das condições que tinham. Tá? Eu sei que pais e mães não são perfeitos, assim como eu não sou e você também não é, dentro de um conceito de ideal, tá bom, gente? Então, eu sei que pode não ter sido o que você sonhou, o que você gostaria, o que você idealizou na sua cabeça, o que você gostaria, né? O que você pretendia, o que você... Gente, tantas coisas na nossa vida não são como a gente gostaria. Tem tanta coisa que não acontece como a gente queria que acontecesse. Os nossos ideais, eles estragam tanto o sabor do real na nossa existência. E faz parte idealizar? Faz parte, e é do ser humano fazer isso. Só que a gente não pode deixar esses ideais nos dominarem, ao ponto de não percebermos o melhor que os outros puderam fazer por nós, só porque não fizeram do jeito que a gente imaginou ou pretendia que fizessem. Então, nos criaram, nos protegeram. Eu estou falando aqui de pais que fizeram o seu papel do jeito que sabiam fazer, tá bom? Dentro do que eles acreditavam, do que conseguiam, do que queriam, do que estavam dispostos a fazer, fizeram. Me criaram, estou aqui, uma pessoa adulta, então é um outro motivo para eu honrá-los. Terceiro motivo, porque a honra é expressão de gratidão e valor. E a gente entra na questão da prosperidade. Portanto, influencia sim, não só na prosperidade, mas na qualidade da sua vida psicológica. Porque se você é uma pessoa traumatizada com seus pais, se você é uma pessoa, né, cuja base familiar te deu impressões negativas, você teve muito problema com isso, não consegue perdoar seus pais, não consegue aceitar seus pais pelo que eles são, pelo que eles fizeram, isso está afetando a qualidade da sua vida psicológica, as suas emoções, os seus sentimentos, e você vai levar tudo isso para a sua vida, então vai afetar você. E quando você tem essa gratidão de respeitá-los, de reverenciá-los pelo melhor que eles fizeram por você, mesmo que não sejam seus amigos, tá bom, gente? Tem uma diferença. O fato de eu honrar pai e mãe não significa que eu tenho que ser amiguinho deles. Eu sei que a amizade se constrói pela afinidade. Nem sempre é possível, dadas essas condições, de se ter uma relação amiga com a sua mãe, com o seu pai, porque eu não sei qual é o sistema de crença dela, em qual paradigma que ela vive, que tipo de pessoa é, que tipo de personalidade ela tem. Às vezes, o melhor tipo de relação que a gente pode ter com o pai ou com uma mãe é manter uma distância, porque são seres humanos.
A gente precisa desmistificar essa coisa. Ah, é porque mãe é sagrada. Ah, é porque pai é isso. Gente, são seres humanos. O papel social, né, e biológico até do pai e da mãe é uma coisa muito bonita. Claro que é uma coisa muito bonita, mas é bonito quando é realmente executado de maneira amorosa, de maneira sábia, ou pelo menos quando a pessoa faz o melhor que tem, que sabe, pelo seu filho. Só que são seres humanos, como todo mundo, como eu e você, e carregam suas dificuldades, suas crenças limitantes, suas ignorâncias. Por isso a gente não pode, sabe, colocar pai e mãe num pedestal, numa coisa muito elevada, cheio de expectativa, transformando em santo, em uma figura divina maior do que eu, porque a gente cai do cavalo. Antes dela ser mãe, ela é uma mulher, ela é um ser humano. Antes de ser um pai, ele é um homem, ele é um ser humano, assim como você, assim como eu sou. Ok? Mas manifestar essa gratidão, esse reconhecimento positivo para com eles, pelo melhor que fizeram por mim, é uma energia de valor maravilhosa. Eu saio do conflito e começo a valorizar o melhor que fizeram por mim. Eu estou manifestando em relação a eles, porque eu estou sentindo é dentro de mim, mas eles são as figuras e os objetos de apreciação desse sentimento. Mas eu estou manifestando um reconhecimento positivo. Olha, vocês fizeram o melhor que puderam por mim. Eu valorizo, eu reconheço isso, eu respeito vocês por tudo de bom, mesmo que vocês não possam ser meus amigos, porque as pessoas são diferentes. Como eu estava dizendo, as pessoas são diferentes. Existem pais muito complicados. Existem mães que são muito amigas dos filhos, que compreendem os filhos, que participam da vida íntima dos filhos. E tem mães que não participam pelas questões delas, da maneira que elas têm de enxergar a vida, pelas personalidades que ela tem, no modo como ela se comporta, porque, como eu falei, tem mães que são narcisistas e pais narcisistas. Então realmente fica muito difícil ter uma amizade, ter um companheirismo, uma cumplicidade com uma mãe narcisista. Calma, o fato de você honrar seu pai e sua mãe não te obriga e não te força a ter nenhuma relação íntima com eles. Ok? É respeitá-los, é reconhecer o papel deles na sua vida, a importância e emitir essa energia para o seu próprio bem, para que você não acumule essa desvalia, esses conflitos, esses traumas, porque eles acabam se desenvolvendo, culpando-os, autuando-os por uma série de coisas e levando esses sentimentos nocivos para as suas relações. Porque tudo isso está dentro de você. Por mais que a sua mãe tenha feito isso, ou o seu pai tenha feito aquilo, quem está sentindo é você. Isso vai reverberar na sua vida. Portanto, tratar essa questão consigo não tem nada a ver com a sua mãe ou com o seu pai, mas com você e a vida que você vai criar a partir desses sentimentos e dessa vibração. Tá, e dentro da questão, gente, como é perdoá-los? Porque alguns pais realmente são perversos. Existe isso. Existe. É complicado, principalmente para uma pessoa que tem uma mãe muito bacana, um pai muito bacana. A gente tem uma figura muito bonita, a gente constrói essa figura por causa da criação que teve. É difícil imaginar, eu sou pai de bicho. E eu fico pensando, como é possível, né? Como é possível um pai maltratar um filho, diminuir um filho? Mas é possível, existe. Pelo motivo que eu falei para você, são pessoas com todo tipo de problema, com todo tipo de transtorno, pais depressivos também. E é o que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Não tem como você não levar aquilo que é, aquilo que você sente para as suas relações. O que eu acabei de falar com vocês aqui também, né? Então, existe sim. Existe mãe ruim dentro do nosso conceito, dentro da nossa moral, da nossa compreensão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. E às vezes é preciso liberar esse perdão. Porque uma mãe, por exemplo, dependendo da forma como ela criou uma filha, um filho, ela tem um poder enorme, porque mãe tem um poder espiritual, energético, psicológico, emocional muito forte sobre os filhos. Não só a mãe como o pai. Mas a gente fala mais a mãe, por quê? Porque na nossa cultura, no nosso país, por exemplo, geralmente, na maioria dos casos, a mãe está mais próxima dos filhos do que o pai.
Não quer dizer que o pai também não tem essa importância igual a mãe, que não tem esse poder de influência igual a mãe, só que é da nossa cultura que a mãe acabe criando mais os filhos, ficando mais perto, tá? Existe um poder muito forte. Por isso que tem um ditado que fala que praga de mãe pega, né? Infelizmente pode pegar sim. E pega feio, e arruína a vida de filhos, e destroça a história de muitas pessoas. Porque o filho, enquanto ele for dependente dos pais, não é só dependente de forma material, não. A gente está falando de forma psicológica e de forma energética, porque alguns filhos já saíram da casa dos pais há muitos anos, mas continuam sendo dependentes emocionais, psicológicos e energéticos dos pais, mesmo morando em outro país, de modo que bastou a mãe fazer um comentário, bastou a mãe se manifestar contra alguma coisa que o filho aquilo já influencia o filho ao ponto, às vezes, dele desistir, só dando um exemplo, de um relacionamento com uma pessoa porque a mãe não foi com a cara dela. De tamanha que é essa submissão psicológica aos pais. E quando o filho está debaixo disso, depois de adulto, porque quando é criança a gente entende. Não tem jeito, né, gente? Quando você é criança, você não tem a sua personalidade ainda totalmente desenvolvida, sua independência, sua autonomia. Você não sabe lidar com a vida como um adulto. Enquanto você é criança, não tem para onde escapar. Mas depois que você cresce, aí já é uma questão de escolha e de como você se trata, de como você se posiciona na vida e do quanto você toma posse de si. E para alguns filhos é bastante confortável, assim como para alguns pais, manter esse elo de dependência. É bastante confortável para muita gente, porque qualquer coisa eu tenho ali, né? Onde encostar, qualquer coisa eu tenho onde me apoiar, qualquer coisa eu tenho para onde pedir socorro, para pedir muita ajuda. E pode ser bom, ter pessoas que te apoiam e te amam, pode ser bom, mas pode ser zona de conforto. Pode ser zona de conforto. Aí você acaba não cortando certos laços que são necessários da gente cortar, para a gente ter autonomia e independência, por causa dessas conveniências, desse joguinho de interesses que acontece sim, tá? Acontece sim. Pais que são apegados aos filhos, porque depois que fez 18 anos, ou seja, a maioridade, e a pessoa é independente de fazer por si, a mãe e o pai precisam soltar. Mas tem pai e mãe que não solta. Assim como tem filho que também não se solta do pai e da mãe. Às vezes o pai e a mãe ficam doidos pro filho, né, dar jeito logo, caçar suas coisas, ficar independente, sumir no mundo, mas o filho está ali grudado, né, naquela dependência, naquela coisa que atrapalha não só o próprio desenvolvimento, como atrapalha também a vida dos pais em alguns casos. Não estou falando, gente, que os pais e os filhos não possam morar juntos pelo tempo que quiserem. O fato de você morar com a sua mãe ou com o seu pai não necessariamente torna você um dependente deles. Existem relações de amizade que são maravilhosas e são construídas entre filhos e pais, de modo que eles são felizes assim, mas não é uma relação de dependência, você está entendendo? Não é uma relação de dependência, é uma relação de parceria. Ninguém está invadindo ninguém, ninguém está desrespeitando ninguém, ninguém está mamando nem teta de ninguém. O filho que não consegue desgrudar dos pais, ele tem muita dificuldade de se relacionar, por exemplo. Nas suas relações amorosas, ele tem essa dificuldade, porque ele não tem autonomia e independência de si. Como perdoar, gente? Pais que foram abusivos, como perdoar pais que não deram o melhor que a gente gostaria, que nos maltrataram, que nos diminuíram, que não nos deram aquilo que seria bom se dessem. Aí é o famoso remedinho libertador de todos. O melhor de todos. Aceitação. Não tem outro jeito. Você pode voltar lá atrás e apagar o passado? Não. Se vingar dos seus pais vai fazer você se sentir melhor? Não. Tem como você pedir para Deus para reescrever a sua história para aquilo não ter acontecido? Não. Se revoltar, se encher de ódio, ficar naquela da vítima da coisa, vai fazer o bem para você? Não vai. Ficar alimentando isso pro resto da vida, porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu pai, não está fazendo nada por você. Então, qual é a única coisa que pode tirar você desse seu sofrimento aí? Aceitar. Eles foram o que podiam ser, eles foram o que conseguiram ser, eles foram aquilo que sabiam que quiseram ser, porque são seres humanos.
eu desmistifiquei, eu tirei do trono da glória, eu tirei desse altar de expectativa, porque pai, porque mãe, porque deveria. São seres humanos. Tá, eu tive pais terríveis, vamos supor, mas o que eu posso fazer? Eu aceito. Isso é o que eles podiam ser. Foi difícil? Foi, mas agora eu cresci. Eu tenho a chance de assumir esse papel. Eu tenho a chance de ser, para mim, os pais que eles não foram. Porque senão a gente procura isso em namorado, procura isso em amigo, procura nos próprios pais, nas próprias mães, por resto da vida, fica naquela relação difícil, né? Porque não perdoa. Aí na primeira discussão, na primeira conversinha atravessada, joga na cara, fica um clima pesado, não tem harmonia, não tem amizade, não tem uma energia leve, gostosa nos encontros. É sempre uma coisa muito difícil, carregada de uma série de impressões emocionais que podem ser libertas se a pessoa aceitar que o pai e a mãe é, foi como foi, doeu, foi difícil, foi, eu vou buscar ajuda se for preciso para lidar com esses meus problemas, para lidar com uma série de questões que eu criei, que eu alimentei por conta dessa relação difícil com eles, mas hoje eu sou um homem, eu sou uma mulher, o papel de ser o meu pai e a minha mãe é meu. Aí eu tiro da mão de qualquer outra a responsabilidade de ser por mim uma coisa que sou eu quem precisa ser. Depois que eu fiquei adulto, ninguém tem que ser para mim não. Isso é história de gente que não quer se assumir. Depois que você ficou adulto, a tarefa de se assumir é sua. Então aceite os outros, no melhor e no pior deles. E entenda que você teve aquilo que você precisou, pelos motivos que talvez você desconheça. Nós, espiritualistas, acreditamos que somos eternos. Não somos vítimas de nada. Estamos aqui apenas continuando alguma coisa que começamos e que trilhamos já há muito tempo. E na reencarnação, a gente nasce onde precisa. Eu sou atraído para a família que eu preciso. Porque a gente fantasia muito essa história de reencarnação, né? De que eu sento lá na mesa com os guias e eu vou lá e escolho a minha mãe, escolho meu pai. Aí eles me levam na casa para conhecer os meus pais, eles planejam tudo isso comigo. Gente, não é assim não. Não é toda reencarnação. Gente, são milhões de pessoas renascendo todos os dias. Você acha que eles têm condição de sentar com um por um, de escolher, para você escolher qual é a sua mãe, para você escolher qual é o seu pai, o seu país, o seu olho, o seu cabelo? Gente, não é assim. É magnetismo. Tem que reencarnar? Tá pronto? Então vai. O seu magnetismo vai te levar para o lugar que você precisa, para a casa que você precisa, para que você desenvolva aquilo que você precisa desenvolver, com base no que você construiu como espírito até aqui. Você é atraído às experiências ideais, certas para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. Então você vai ter a mãe que você precisa, você vai ter o pai que você precisa, você vai ter os irmãos que você precisa, a condição financeira que você precisa, não é merece. Porque se eu disser aqui para você, não, você teve os pais que mereceu, você pode se sentir um monstro, dependendo do seu pai ou da sua mãe. Então eu não gosto, porque essa palavra merecer confunde tudo, né? Então vamos por outra via, que é essa que eu estou propondo aqui. Eu atraio o que eu preciso. Quando eu estou positivo, essa positividade me traz coisa boa para mim, né? Porque eu estou vibrando isso. Quando eu estou na ignorância, quando eu estou na maldade, ou quando eu estou ingênuo, eu vou atraindo situações para tirarem isso de mim, para trabalhar a minha ingenuidade, para trabalhar a minha negatividade, para trabalhar a minha autoviolência. Então a vida vai me colocando no meio de pessoas semelhantes, um padrão vibratório a mim, de valores, de tudo mais, para que na convivência com elas eu vá me educando e me melhorando. Tem a ver só com você, tá bom? Então fica pensando, não, como é que eu pude escolher essa mãe, como é que eu pude escolher esse pai? Não foi, gente. Esse negócio de programar a reencarnação, isso é um espírito ou outro, depende do grau que o espírito está, depende do tipo de missão que o espírito vem realizar nesse mundo, né? Quanto mais elevado, mais poderes ele tem de determinar uma série de coisas, mas a maioria de nós não tem nada disso. Então a gente vai para onde der. Enfim. Até porque reencarnar não é uma coisa tão fácil, não. Não está podendo escolher, não. Tá? Não é assim, não. Vai ver um catálogo, vou ver qual os pais que eu quero. Não é assim, não. A fila é grande. Então surgiu uma oportunidade, vambora. Vambora, não escolher para quê? Quanto mais eu escolho, quanto mais criterioso, mais difícil fica. Eu quero nascer logo para resolver essas questões. Às vezes o espírito não está aguentando ficar lá.
né? Porque ela é uma outra dinâmica, uma outra realidade. O espírito não quer evoluir, o espírito não quer aprender, o espírito não quer fazer as coisas lá na colônia, no plano astral. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a Terra, né? Então surgiu uma oportunidade, meu filho, vamos embora. E quando você vê, você caiu lá naquele lugar. Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Pois é. É assim, você vai e o seu magnetismo te leva para onde tem uma oportunidade que combine com você. E é assim que acontece. Na maioria dos casos, tá? Na esmagadora maioria dos casos. Agora, por que honrar pai e mãe prolonga nossos dias sobre a Terra? Porque você para de brigar com a vida. Né? Quando você honra, respeita, trata com valor, consideração, reconhece positivamente, ou pelo menos consegue trabalhar os aspectos negativos da criação e do convívio com eles, quando você se cura e reverencia o aprendizado e entende que aquilo ali, por algum motivo que você não sabe, te educou e te ajudou a ser um espírito melhor para você. Não estou falando para você glorificar o sofrimento, porque tem muita gente que vai vir, você sabe que sempre vem, né? Que absurdo! Então você está dizendo, né, que eu tenho que agradecer por ter tido uma mãe narcisista. Não estou dizendo para você achar isso bonito. Eu respeito a sua dor, eu sei o quanto pode ter sido difícil. Eu estou dizendo que independente do tipo de mãe e de pai que você teve, a situação que você viveu foi a que você precisou viver para desenvolver o melhor de si. Se você vai desenvolver ou não, a escolha é sua. Porque tem muita gente que nasce no meio de gente assim, e cresce e vira um ser humano fantástico. As pessoas nos influenciam, mas não determinam o que a gente vai ser. Eu posso pegar uma situação de dificuldade e fazer dela o trampolim para eu ser muito melhor do que aquilo, ou eu posso justificar os meus problemas, as minhas fraquezas, né, justificar a minha zona de conforto em cima dessas mesmas coisas. Tudo tem a ver com como eu enxergo e o que eu vou fazer a partir daquilo que vivencio, o que vivo. Com quem vivo e como vivo, não me determinam. O que me determina é o que eu faço e como eu me posiciono perante essas coisas e a partir delas, o tempo todo na minha vida. Parando de brigar com a vida, você aceita que tudo foi melhor que deu. Minha mãe foi mesmo uma ordinária, mas pelo menos eu aprendi, né? Eu aprendi uma série de coisas com isso. Hoje, por exemplo, talvez eu posso usar a minha história, como a mãe narcisista, por exemplo, para ajudar outros que estão passando pelo mesmo problema. Só depende de você fazer da maldição uma bênção. Depende de quem você escolhe ser para você e do que você deseja levar para o mundo. O seu aprendizado ou o seu sofrimento, ou a sua história de vítima. Você que escolhe. Fazer as pazes com isso, gente, é soltar e fluir. Quando eu parei de brigar, parei de culpar, parei de autuar outros pelo que eu sou, pelo que eu vivenciei, por onde eu cheguei, eu solto. E quando eu solto, eu fluo, gente. Quando eu solto, as coisas vão. Ninguém é responsável por mim. Aconteceram, foram coisas difíceis, mas eu escolho quem eu vou ser. Eu escolho o que eu vou fazer com isso. Eu soltei, larguei para lá. Larguei essa história de que não foi, do que não me amou, do que não me quis. É fácil, gente? Eu sei que não é. Mas qual é o outro caminho que você tem? Qual outro caminho é melhor? Ficar na vítima, se lamentando para sempre? Não. Eu tenho certeza que esse não é o melhor. Vinícius, mas não é tão simples. Eu não estou falando que é simples. E não estou falando que você vai conseguir sozinho. Existem profissionais para ajudar você a conseguir fazer isso. Leva tempo. Cada um tem seu tempo, conforme as suas condições, tá? Quando você resolve isso na sua vida, as coisas se desenrolam muito mais facilmente. Prosperidade, relacionamento, família, tá? E o seu lado psicológico. Por quê? Você não está mais atolado naquela história de sofrimento, brigando com seus pais, brigando com a vida, brigando com todo mundo, porque não foi, porque não fez, porque não aconteceu. Você não está naquela desvalia, travando seus caminhos. Você aceitou que foi o melhor para você, o que você precisava. Pelo motivo que Deus sabe. Você também precisa saber. Você só precisa pegar aquilo e fazer o melhor com aquilo. Valor. Põe valor na sua história. Põe valor naquilo que você passa. Não valor no sentido de engrandecer o sofrimento, mas de enxergar nele uma oportunidade para você ser melhor para você. Tratando isso com valor, soltando, fazendo disso oportunidades para você crescer. O que você fez? Você usou aquele alicerce complicado, o fortaleceu e construiu sobre ele uma casa bem diferente do que seria se você não tivesse feito isso.
Resolvendo isso dentro de você, você tem relacionamentos melhores. Você pode construir uma família muito diferente daquela que você teve. O seu psicológico vai ser outro, sua prosperidade vai ser outra. Por isso é importante honrar pai e mãe. Você sai desse conflito, que a única coisa que ele está fazendo é atolar você no sofrimento. Espero que eu tenha ajudado aqui, tá bom? E, gente, olha, é o seguinte, precisa de terapia, faça terapia. Nós temos a terapeuta Márcia Diniz, temos os nossos parceiros, as nossas parceiras, cada um com a sua medicina, oferecendo trabalhos maravilhosos também que podem ajudar você a trabalhar isso. Certas situações a gente precisa de alguém com quem a gente possa dividir e, através da ajuda dessa pessoa, crescer, entender e superar esses conflitos para ter uma vida mais feliz. É preciso ajuda em casos onde eu tive uma relação muito difícil com o pai e com a mãe. E tem muita gente aí que pode te ajudar. Mas a pessoa que mais pode te ajudar é você. Então começa hoje a mudar essa visão e a se curar. Porque só você é responsável pela sua felicidade. Um beijo do Teacher e até o nosso próximo encontro.